Paz, irmãos. Amém. Graças a Deus por mais essa rica oportunidade de estarmos juntos adorando a Deus, né? Esse Deus maravilhoso, Deus que nos está nos guardando de todo o mal, que nos sustenta, né? Ele não é só um Deus criador de todas as coisas, mas Ele é um Deus que sustenta também todas as coisas e que nos sustenta, né, na direção certa, que nos guarda do mal e que nos orienta pelo caminho que devemos andar. Bem, irmãos, para a gente ser um pouco objetivo na nossa ministração, eu quero que os irmãos abram vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. O versículo, a gente vamos ler a partir do 9, do 6, a partir do capítulo, do versículo 6. Aqui a gente vemos a segunda viagem missionária de Paulo, juntamente com Silas, onde ele, um pouco antes, ele tem ali se separado de Barnabé. A Bíblia aqui, nos versículo antes, capítulo 15, a partir do versículo 36, nós vemos que Paulo e Barnabé se separam e cada um vai para uma região, cada um vai para um lado. E a princípio, nós lendo esse texto, nós vamos ver que houve uma não pequena contenda entre eles a respeito de quem eles deveriam levar. Um achava que deveria levar Silas, o outro achava que deveria levar João Marcos. E nessa contenda entre eles não chegaram a um acordo e cada um foi para um lado. Só que a gente olhando assim a princípio, nós vamos ver apenas uma contenda, mas olhando mais para frente, nós vamos ver a mão de Deus trabalhando em todos os momentos dessas passagens aqui. Nós vamos ver o Evangelho sendo pregado em duas regiões diferentes, por dois grupos de missionários diferentes. Paulo vai para um lado com Barnabé, e Paulo vai para um lado com Silas, e Barnabé vai para um lado com João Marcos. Ou seja, Deus trabalhando de uma maneira que a gente não entende. A priori a gente vamos achar que é coisa humana deles, a briga deles é uma coisa meramente humana, mas nós temos que ver ali a mão, o trabalhar de Deus e os propósitos de Deus para cada um deles, tá? Então nós vemos que eles se separam, Paulo vai para um lado e Barnabé vai para um outro. A gente vemos que Barnabé no princípio ali é um grande mentor, é alguém que apoia Paulo, onde Paulo era, onde ele chegava, ele era recebido com uma certa desconfiança, tá? Pelo que ele produziu antes, ao contrário ao Evangelho, ao que ele perseguia o povo de Deus. E na sua conversão, a grande maioria dos irmãos, ninguém cria nele, ninguém acreditava que Paulo tivesse realmente se convertido. Então ali a gente vemos Barnabé dando testemunho desse homem e caminhando com ele. Nós vamos ver que nos primeiros passos de Paulo, Barnabé, o líder é Barnabé, o líder não era Paulo, o líder era Barnabé. Barnabé que chegava e dizia, não, ele realmente teve um encontro com Deus e ele realmente se converteu. Então, nós vemos que agora eles se separam, mas pela providência divina, eles começam a atingir regiões diferentes. Um vai para um lado, o outro vai para outro. Bom, irmãos, mas a questão aqui que eu quero ministrar essa noite não é sobre Paulo, não é sobre Barnabé, é sobre a
visão missionária de Paulo. Aqui a partir do versículo 6 do capítulo 16 diz assim, eu vou ler, irmão, mas eu vou já pausando e já dando a explicação dos versículos para a gente entender. Versículo 6 diz assim, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo, depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. Estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntavam. Vou parar até aqui, irmão, depois a gente continua. Primeiramente, aqui nós vamos ver Paulo, por mais que ele fosse um homem usado por Deus, por mais que ele ali junto com Silas, e aqui também você, no contexto aqui, você vai ver que Timóteo também está envolvido nesse grupo missionário, né? Eles atentavam ir para um lugar, eles queriam ir para a Ásia pregar o Evangelho, era a vontade deles pregar o Evangelho em uma outra parte, e não aquela que o Senhor já tinha imaginado para eles. A vontade deles era ir pregar o Evangelho na Ásia. Mas, à noite, a gente vamos ver no versículo 7 que o Espírito de Jesus o impediram. Então, irmão, o que nós vemos nesses poucos versículos que a gente lemos, uma missão, um grupo missionário, uma igreja missionária, um missionário, ele está sujeito ao Espírito Santo. A vontade do homem sempre é de pregar o Evangelho em algum lugar. Essa era a vontade de Paulo, de ir para a Ásia, mas o Espírito Santo disse não, eu não quero que vocês preguem na Ásia. Agora, por que ele não queria que pregasse na Ásia é uma outra questão, é que não cabe a gente tentar entender as coisas de Deus. Mas Deus queria que eles fossem para um outro lugar. E Paulo aqui, ele chegando em Filipe, que é a primeira cidade ali da Macedônia, uma cidade grega, mas dominada na época por o Império Romano. Então nós vemos ali a porta de entrada do Evangelho na Europa. Aqui nós estamos diante de um texto onde mostra claramente a entrada do Evangelho na Europa. Tá? E dali a gente vemos o porquê, aí depois desse versículo nós vamos ver o porquê, o que Deus tinha naquela cidade, o porquê que Deus não permitiu que eles foram para a Ásia, mas que fossem para outro lado, para Filipos, pregar o Evangelho ali. Nós vemos ali uma mulher chamada Lídia, a partir do versículo 14, que ele sai para pegar o Evangelho, Deus abre o coração dessa mulher para ela ouvir o Evangelho. Uma mulher que o texto aqui nos diz que ela era de Tiatira, tá? Filipos, nesse contexto aqui,
estratégica, onde ela fazia ali tipo uma divisão entre a Ásia e a Europa, tá? Uma cidade de muito comércio. Então a gente vemos que o homem pensa de uma maneira, mas Deus ele tem um pensamento totalmente diferente do nosso. Ainda que o homem fosse usado por Deus como era Paulo, ainda que Paulo tivesse o Espírito Santo, mas no íntimo dele, como ser humano, ele pensava, ele tinha um pensamento, mas o pensamento dele não era o pensamento de Deus. Deus tinha algo muito maior para ele. Ou seja, a entrada do Evangelho numa região estratégica que abrangia não só um continente, mas 2 continentes. Ela ficava ali como que divisa entre a Europa e a Ásia. Então nós vemos que Deus tinha propósito naquela cidade. Deus tinha povos ali naquela cidade que precisava ouvir a mensagem de salvação. Então Paulo ele vai para aquele lugar, ele tem essa visão, ele vê um varão clamando, passa a Macedônia e ajuda-nos. Aí ele cuida que é o próprio Deus que está falando com ele ali. Ele entende isso. Essa é a diferença de alguém que realmente tem o Espírito Santo. Ele automaticamente, ao ouvir essa mensagem, através de uma visão, ele entende que não é mais agora a vontade dele. Que a vontade dele era ir para um lado, mas que a vontade de Deus era que ele fosse para outro lado. Ele compreende isso e aceita de imediato. Tá? E por vezes a gente não percebemos essa sutileza de Deus nas nossas vidas. Às vezes nós queremos algo, mas isso é só de nós, é do nosso coração. É o desejo do nosso coração. E o desejo do coração do homem, ele quase nunca ele é perfeito, ou nunca ele é perfeito. Tá? Então, às vezes, até nós temos boa intenção de fazer algo, mas não é aquilo que Deus quer para nós. Deus está querendo que nós vamos para a direita e nós, no nosso querer, queremos sempre ir ao lado contrário. Então, Paulo aqui ele mostra que é realmente um homem que tem o Espírito Santo de Deus, e ele, ao ouvir essa mensagem, ele fala, não, ele cuida que tem alguém necessitando de ouvir a mensagem de Deus lá. Ainda que no outro lado também, provavelmente tinha, mas Deus tem os seus propósitos, como eu já falei. Então, ele chega nessa cidade, ele começa a pregar o Evangelho, e o texto nos fala que uma multidão de mulheres começam a ouvir, e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, uma comerciante, alguém que para estar nessa posição era alguém influente naquele meio ali. E ela ouve a palavra de Deus, e a Bíblia fala que ela servia a Deus. Versículo 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Aqui tem 2 coisas que a gente vamos observar. Ela servia a Deus, mas como que era esse servir a Deus aqui? Esse servir a Deus aqui provavelmente seria uma prosélita, alguém que ouvia a mensagem do judaísmo e que de alguma maneira ela cria de Deus. Tá? Como a gente ouvimos aqui na sexta-feira sobre Cornélio, alguém que dava esmola, alguém que orava, alguém que jejuava, mas que necessitava de ouvir a mensagem de salvação. Tá? Por ele fazer aquilo ali não significava que ele estava salvo, ou que ele pudesse ser salvo pelas obras que ele fazia, mas que ele tinha que ouvir a mensagem de salvação. E todos nós conhecemos aquela passagem de Cornélio. Tá? Aqui a mesma coisa, provavelmente servir a Deus aqui seja uma prosélita, alguém que foi um gentil convertido ao judaísmo, ou que pelo menos admirava o judaísmo, pelo menos acreditava no Deus dos judeus. Tá? Mas, e outra coisa que nos chama atenção nesse texto é que Deus lhe abriu o coração para que ele estivesse atenta
pregado. Então, irmãos, não é o abrir o coração para a mensagem de Deus, isso não é uma mera obra humana, tá? O abrir o coração para escutar a mensagem de Deus não é meramente uma obra do meu querer. É Deus que já de antemão prepara esses corações que por vezes corações duros, corações de pedra, que por vezes escuta várias vezes a mensagem, mas se não for Deus que prepara esses corações para que eles escutem e estejam atentos à mensagem de salvação, de maneira nenhuma isso pode brotar do coração de um homem pecador. Então nós vemos nesse texto que ela estava, Deus abriu o seu coração para que ela estivesse atenta. E o que me chama a atenção aqui é que o texto mostra que tinha outras pessoas em torno dela, outras pessoas ouvindo a mesma palavra, tá? Tinha outras mulheres aqui que também ouviram a mesma palavra, mas o texto não mostra que todas que Deus abriu o coração de todas para que ouvissem a mensagem e que se salvassem. Não, mostra que Lídia. E aí nós vamos, ao decorrer do texto, nós vamos ver que ela foi batizada, ela e a sua casa. Então a mensagem de salvação para essa mulher, ela é bem clara aqui, que Deus, quando ele mostra aquela visão para Paulo, que ele estava já preparado, já talvez de mala pronta, talvez de passagem comprada para ir para um outro lugar, pregar o Evangelho, mas Deus, através daquela visão, mostra para ele que ele tinha um outro objetivo, que Deus tinha um outro propósito. E aqui a gente vemos a entrada do Evangelho, provavelmente Filipe, a primeira igreja fundada no território europeu. Tudo bem que na época colônia romana, tá? Mas é uma cidade grega de sempre colônia, como a gente vemos aqui no texto. Era uma colônia romana, porque o Império Romano que dominava o mundo daquela época. Mas Deus, ele tem os seus propósitos. E aí, esse texto, ele mostra que depois que foi batizada ela e a sua casa, nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. Ele nos constrangeu a isso. E aí irmãos, aí a gente vemos aqui 3 episódios distintos nessa passagem de Atos 16. O primeiro é esse, a salvação da família de Lídia, um propósito de Deus naquele lugar. O segundo começa a partir de agora. Essa mulher, essa jovem aqui, aprisionada por demônios, onde tinha um demônio de adivinhação, ela é liberta por Paulo. Aqui a gente já não pode atribuir salvação a essa jovem, porque o texto não nos diz isso. O texto nos diz que ela foi liberta, tá? Então há uma diferença porque várias pessoas foram libertas de demônio lá. O próprio Jesus curou também várias pessoas, e nem por isso essas pessoas vieram para Jesus, elas quiseram a cura. A gente vemos o exemplo dos 10 leprosos, que foram curados, mas que cada um para um lado. Então, mas nós vemos aqui também onde eles iam passando todos os dias, e essa jovem dizia: olha, ali vai, esses são verdadeiramente varões, homens de Deus. E essa jovem dizia: olha, ali vai, esses são verdadeiramente varões, homens de Deus. E se é nos nossos tempos de hoje, olha o nosso ego para onde ia. Mesmo a grande maioria dos nossos pregadores dos dias de hoje se inflamaria o seu ego quando alguém dissesse isso, mesmo sendo usada por demônio, né? Que é o que o texto diz, um espírito de adivinhação, demônios que usavam aquela jovem para fazer lucro para os seus senhores. Ela era uma escrava. Então, aqui o que nós tiramos daqui, que nem sempre elogios vêm da parte
nem sempre aqueles que nos elogiam é um sinal que realmente vem da parte de Deus. Aqui, se é alguém que está buscando a sua própria glória, ele se inflamaria, encheria o seu ego. Mas Paulo não. Paulo percebe que tem algo de errado aí. Paulo não quer glória para ele. E Paulo ali, ele expulsa esse demônio dessa jovem. Aí nós vemos, ao decorrer desse texto, nós vemos o que causou isso. Os seus senhores ficaram bravos porque perderam a esperança do seu lucro. Ou seja, eles usaram essa jovem para ganhar dinheiro. Tá? Usavam essa jovem para ganhar dinheiro. Paulo, ele expulsa, ele cria um grande alvoroço na cidade por conta disso. Tá? Ele cria a raiva, ele faz com que esses homens criassem raiva dele, que incitassem o povo contra Paulo e sua equipe. Eles são presos, tá? Eles são açoitados, tá? Eles são açoitados, mas aqui vem uma outra coisa. Para quem tem a ideia de querer ser um missionário, quem tem o chamado de Deus para ser verdadeiramente um missionário, tem que entender uma coisa: que mesmo sendo Deus que os guiou a esse lugar, mesmo sendo Deus que os levou a esse lugar, isso não impede que o missionário passe por adversidade, tá? Porque às vezes a gente ouve muito, se foi Deus que me levou, Ele vai me guardar, e vai mesmo, dentro dos propósitos dele. Mas esse te guardar pode ser que você passe por essas adversidades. Aqui nós vemos claramente que é Deus que nos leva a esse lugar, Deus que impede eles de ir para um lugar e leva eles para outro lugar. Mas isso não impede que eles passem por adversidades. Isso não impede que eles sofram prisões, que eles fiquem ali aprisionados no tronco, que eles sejam chicoteados, tá? A ideia de missionário hoje é muito fácil. Às vezes a gente, eu sou missionário, mas será que quando passa por uma adversidade, não sei se Deus faz esse negócio, não é Deus. Não, irmãos, aqui foi Deus que os levou, e eles mesmo assim passaram por adversidades. Mesmo assim eles passaram por prisões. Por quê? Porque Deus tinha um outro propósito nisso. Tá? Deus tinha um outro propósito nessas prisões de Paulo. Deus, quando ele tem o intuito de salvar alguém, acontece desse tipo de coisa. Paulo vai preso, Paulo é açoitado. Ele poderia logo de início dizer: não, eu sou cidadão romano. Não aconteceria nada com ele naquele momento, porque eles não poderiam prender o cidadão romano. Mas Paulo não fala isso, ele não usa desse direito, como a gente já vemos em outras passagens do livro de Atos, a defesa de Paulo. Mas nesse caso aqui, ele vai à prisão, ele é açoitado, e ele está ali cantando a Deus, orando e cantando a Deus juntamente com Silas. Quando Deus ele intervém, ele manda aquele terremoto, e aí a gente vemos um outro milagre, que o terremoto quebra, abala aquele lugar, mas que nada desaba, só abre as portas. Tá? Nós vemos aí a mão de Deus trabalhando. Nós vemos aí a conversão desse carcereiro. Tá? Nós vemos a conversão desse carcereiro. Então, irmãos, quando nós vemos esse texto, nós vemos o trabalhar de Deus, aonde Ele tira o meu querer, tá? No caso aqui de Paulo, Ele tira o querer de Paulo, no sentido de que Paulo tinha um plano de ir para um lado, mas Deus tinha outro plano para Paulo, tá? E leva ele para essa região, onde ele prega o Evangelho. Essa mulher, com a sua casa, ouve, Deus abre o coração dela para ela ouvir o Evangelho. Deus liberta uma jovem das garras de Satanás. E agora Deus, ele é aí onde às vezes a gente se engana.
A gente vemos um texto desse e fala, poxa, Paulo, talvez ele não tivesse com Deus, porque, poxa, está com Deus, fazendo a obra de Deus e sofrer desse jeito. Irmãos, quem está fazendo a obra de Deus sofre. Quem está fazendo a obra de Deus verdadeiramente, ele vai padecer. Tá? Então aqui agora nós vemos a questão do carcereiro, onde os prisioneiros são soltos, ele tenta se suicidar, se matar. Paulo clama a ele, não faça tal coisa, porque todos estamos aqui, ninguém fugiu. E o que me chama a atenção é que quando Paulo e Silas oravam e cantavam, os outros presos ouviam. Os outros presos ouviam. E aí a gente vemos que o testemunho de um crente, mesmo na adversidade, ele está ali numa prisão, mas em vez de ele reclamar e murmurar, como eu talvez fizesse, Deus, eu não estou fazendo a tua obra, por que eu estou aqui? Talvez eu fizesse isso, talvez você fizesse isso. Talvez ele pudesse estar se lamentando ali naquela prisão. Poxa, eu vim para aqui porque o Senhor mandou, eu vim fazer a tua obra e agora estou aqui, todo machucado, todo cortado de chicote. Talvez nós pensássemos assim, mas Paulo, ele começou a orar e cantar, talvez agradecendo a Deus por aquelas vidas que tinham sido libertas lá fora, dizendo, Senhor, valeu a pena por tudo que eu estou passando, mas por aquelas vidas que se salvaram lá fora, valeu a pena sofrer aqui nessa prisão. Talvez essa fosse a oração deles. Obrigado, Senhor, por ter me proporcionado o pregar o Evangelho para essas pessoas, mesmo que eu morra aqui na prisão. Tá? Em vez de eles reclamar, eles oravam e cantavam hinos a Deus. E esses hinos eram ouvidos por outros presos. E aí nós vemos aqui o carcereiro, quando ele vê tamanho milagre, ele se rende aos pés do Senhor, ele pergunta, o que farei para ser salvo? Como poderei me salvar? Aí Paulo diz no versículo 30, ele tirando-os para fora, disse, Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então você vê a providência de Deus mesmo no sofrimento de Paulo. Ele é preso, porque Deus tinha gente ali que queria salvar ali naquela cadeia. Deus tinha dos seus ali, para que ouvisse o Evangelho, para que ouvisse a palavra de Deus. Tá? E aí ele fala, crê no Senhor e serás salvo, tu e a tua casa. Esse texto aqui, tu e a tua casa, a maioria pega e fala, tá vendo aqui, ó, é tu e a tua casa, basta você crer. Não, irmão, o texto aqui fala que a família do carcereiro crê, ouviu a palavra também. Tá? Porque no versículo, a gente às vezes lê um versículo isolado, versículo 32, e lhe perguntaram, e lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa, tá? E tomando-os ele consigo naquela mesma hora de noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Ou seja, os seus ouviram a pregação do Evangelho também. Os seus não foram salvos porque o Pai creu. A sua casa foi salva porque ouviu a pregação do Evangelho e creu também. Tá? E todos foram batizados. Então, nós vemos aí a providência. Eu acho maravilhoso quando a gente dá ouvido à voz de Deus. Vamos sofrer? Vamos, porque quem quer fazer a obra de Deus verdadeiramente vai sofrer. Mas eu acho maravilhoso que esse carcereiro, a providência de Deus na salvação desse homem, a primeira reação dele é tentar se matar, porque ele sabia
Ele ia ser responsabilizado por isso. E a primeira reação dele foi tentar se suicidar. Mas Deus tinha propósito nessa vida. Deus não levou Paulo para essa cidade à toa. Paulo prega o Evangelho a esse homem. Toda a sua casa se converte ao Senhor. Toda a sua casa é batizada. E Paulo aí, eles ainda lavam os ferimentos de Paulo e Silas. E eles ficam ali na cadeia. Mas no outro dia, versículo 34, então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Olha que maravilha! Agora eles creram em Deus e alegrou-se. A alegria de estar agora fazendo parte da família de Deus, a alegria de se fazer participante da salvação. Ele alegrou-se com toda a sua casa, ele alegrou-se porque agora eles ouviram a mensagem, as boas novas do Evangelho e creram e se alegraram. Então, Paulo ele pode pensar, não, tudo bem, Senhor, eu padeci, sofri, levei chicotada, mas valeu a pena. Valeu a pena porque eu levei as boas novas para esses que estavam em escuridão, que estavam em trevas. É isso que vale a pena de um evangelista, de um missionário verdadeiro que realmente vai aonde Deus manda, não aonde ele quer ir. Tá? Vai aonde Deus manda, seja na Ásia, seja na África, ou seja no quintal da nossa casa. Tá? Ou seja no quintal da nossa casa, ou seja no nosso bairro, dentro da nossa casa. Sendo que Deus mandou, nós temos que se alegrar em fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. Paulo aqui ele abre mão dos seus propósitos de imediato. Quando ele vê que o Espírito Santo não permite que ele vá para aquele lugar, ele não vai, ele vai para onde Deus o determina. Tá? Através de uma visão, ele vai para onde Deus queria que ele fosse, e ali ele prega o Evangelho, ele salva, almas são salvas ali através da mensagem de Paulo. E nós vemos aqui que esse cidadão agora, sendo já dia, versículo 25, os magistrados mandaram quadrilheiros dizendo, soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo, os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, sai e ide em paz. Mas Paulo replicou, açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, vindo-lhe, lhes dirigiram súplicas e, tirando-os para fora, lhes pediram que saísse da cidade. E, saindo da prisão, entraram em casa de Lídia e, vendo os irmãos, confortaram e depois partiram. Então, Paulo, ele agora fala, não, vocês me prenderam na presença de todos, agora venham aqui e me soltem também na presença de todos. Como eu falei antes, ele poderia ter usado esse direito dele de romano, cidadão romano, para nem ir preso, mas Deus tinha propósito naquela cadeia. Deus tinha propósito na prisão dele. Então ele vai para a prisão, apanha, acontece tudo isso, depois ele é solto. A gente vemos, irmão, claramente a providência de Deus quando Deus quer, tem algo a fazer na vida de alguém. Ele faz coisas que a gente nunca vamos compreender.
dê errado, que os nossos planos dê errado, tá? Ele faz com que os nossos planos não se concretizem, que os nossos desejos deem sempre errados, para que nós venhamos a se submeter à vontade dele, porque ele tem um propósito maior, seja de salvar alguém, seja de que nós leve a palavra a alguém, tá? E a gente não vamos compreender nunca isso, tá? Às vezes a gente dá errado uma coisa na nossa vida, a gente fica murmurando. O carro quebra, a gente fica murmurando. E às vezes é Deus nos livrando de algo lá na frente, a gente fica murmurando, não compreendemos, tá? Então, irmãos, quando as coisas acontecem, vamos dar glória a Deus e deixar na vontade dele. Porque a gente às vezes queremos resolver as coisas do nosso jeito. Então eu vejo nesse texto de Atos 16, a entrada do Evangelho, que Deus queria que fosse naquele lugar. A vontade deles era que deles ir para a Ásia, mas Deus queria que ele fosse para as partes da Europa. A porta de entrada ali numa região estratégica, que ali o Evangelho se espalha, tanto para a Ásia como para o resto da Europa. Ali muita gente nessa cidade crê no Senhor Jesus, tá? Muitas vidas ali são alcançadas por a ministração de Paulo e consequentemente dos que creram em Jesus, que passaram a propagar esse Evangelho. Era uma cidade de transição para vários lugares. Era uma cidade de comércio, que vinha gente de todas as regiões ali. Era uma cidade multicultural, de várias culturas diferentes. Então, dali o Evangelho se expandia muito mais do que no pensamento de Paulo, se ele fosse para a Ásia, para onde ele queria ir. Então, os propósitos de Deus é sempre maior do que os nossos. Os planos de Deus é sempre perfeito, tá? E ali a gente vemos desse carcereiro alguém que realmente demonstra uma fé, uma crença em Deus, uma fé em Deus, a ponto de perguntar: o que farei para ser salvo? E a resposta de Paulo: crê no Senhor. Olha que pregação mais simples, tá? Com poucas palavras, mas com os atos de Paulo, com a ação do próprio Deus ali. A ação do próprio Deus ali foi algo que ele viu aquilo e viu que não era algo comum. Só um Deus poderia fazer aquilo, um Deus que criou todas as coisas poderia fazer aquilo, tá? Então, irmãos, é isso. Quando as coisas parecem que estão dando errado nas nossas vidas, creia que Deus ainda está no controle, tá? Creia que Deus ainda está no controle, que lá na frente vamos entender por que não deu certo, tá? Vamos entender por que deu errado, que não deu, que você não conseguiu aquele emprego, tá? Que você não conseguiu entrar naquela faculdade que você tanto queria. Lá na frente você vai entender o porquê, tá? Talvez seja Deus nos livrando de ir para a faculdade e chegar lá e se tornar um ateu. Quem sabe? Deus sabe, irmãos. Então aquele emprego talvez fosse me afastar de Deus, então não deu certo. É Deus cuidando de nós e nós ainda murmurando, tá? Então é isso. Essa palavra que eu tenho para os irmãos nessa noite.